Medo de sair de casa. Medo de ficar sozinha? Medo de estar em multidão? Medo e ansiedade incontrolável de ir a algum lugar sozinha? Você tem medo de sair de casa? Medo de ficar sozinha? Pensando assim já lhe causa preocupação? Dá um frio na barriga? Se já tenha passado por essa situação, ou só de pensar, fica na sua mente e você não consegue relaxar. Talvez você esteja experimentando sintomas de agorafobia. Agorafobia, palavra do grego, e significa medo de assembleias ou reuniões, ou seja, medo de estar em locais com multidões, se não puder evitar, e se estiver sozinha, poderá ter um ataque de pânico, ansiedade incontrolável, podendo sair correndo sem direção, procurando um local seguro. Essa sensação perdura por minutos e logo depois some sem explicação. A agorafobia é determinada como uma ansiedade prenunciada, que também pode ser entendida com inquietação acentuada, que causa muita ansiedade por estar em lugares ou situações onde a escapada é complicada ou constrangedora ou a ajuda não está disponível, na eventualidade de ocorrer um ataque de pânico ou sintomas ligados à ansiedade. A agorafobia está comumente relacionada ao transtorno do pânico. Ela também faz parte dos chamados transtornos de ansiedade, segundo o DSM-V, Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que inclui transtornos que compartilham características de medo e ansiedade. Excessivos e perturbações comportamentais. Fobias específicas, agorafobia social e transtornos do pânico, são transtornos de ansiedade. O quadro de ansiedade específico da agorafobia leva a uma resposta de ansiedade social regularizada, agorafóbica, de várias situações. Tais como ficar sozinha fora de casa ou até mesmo dentro de casa, ficar numa multidão ou lugares fechados, fazer uso de meios de transportes, automóveis, metrô, ônibus e avião, passar por uma ponte ou túnel, entrar em um elevador ou ficar preso no trânsito. A pessoa com agorafobia identifica essas e outras situações como desculpas, por isso foge e esquiva-se delas. Nos casos mais extremos, a pessoa pode ficar trancada em sua casa, sem sair dela para nada. A evitação agorafóbica pode levar a prejuízos na área profissional, na sua locomoção, ou nas atividades domésticas, ou seja, na vida em geral. Pessoas com agorafobia se apresentam como não seguras e com crenças sobre uma baixa eficácia pessoal, que é acentuada quando o ataque de pânico ocorre, levando a pessoa a ficar dependente de outros e evitar as situações que geram ansiedade. A agorafobia pode acontecer sozinha ou em conjunto com outros distúrbios, geralmente o transtorno do pânico. O diagnóstico pode ficar mais agravado pela demora e resistência em buscar ajuda profissional. Quase sempre ocorre entre as pessoas do círculo social do paciente com transtorno. Interpretam erroneamente os seus comportamentos,
levando a um retardo na procura por serviços especializados, consequentemente, a um diagnóstico tardio, ocasionando pior prognóstico e comprometendo ainda mais sua qualidade de vida. Quando acompanhada com sintomas de síndrome do pânico, é necessário que, além de atender às condições para o diagnóstico de agorafobia, também sejam atendidos os de transtornos do pânico. A agorafobia é uma consequência dos ataques de pânico. Porque a pessoa, incapaz de explicar por que isso acontece, acaba relacionando os ataques à situação em que se encontra e começa a evitá-la. A agorafobia sem transtorno do pânico é gerada porque as respostas de fugir, evitar são geradas pelo medo da incapacidade ou vergonha produzida por alterações semelhantes às da crise de pânico. A indicação terapêutica para agorafobia costuma ocorrer de duas maneiras: pelo uso de medicamentos, também por meio de terapia. No ambiente terapêutico, é possível observar que pessoas que vivenciam ataques de pânicos apresentam também medos específicos em relação à saúde. As sensações físicas só confirmam que ela realmente está com algum problema de saúde. Estas sensações aumentam as respostas de medo. Consigo mesma vai se tornando mais negativo, tornando mais ansiosas, fixando assim um estado emocional constante que podemos afirmar como ansiedade. A pessoa evita situações que lembrem sensações corporais desagradáveis. Além da intervenção terapêutica propriamente dita, o apoio de cônjuge, familiares e amigos mais próximos e convivem com a pessoa afetada é essencial. No processo de TCC, terapia cognitivo-comportamental, o paciente aprende a observar e discriminar seus estados emocionais, assim como o processo detalhado de sua própria reação quando nesses estados. Aprende a reduzir os respondedores fisiológicos associados aos ataques de pânicos. E assume cada vez mais o controle de seus problemas. O objetivo do TCC é criar um repertório comportamental na melhora da qualidade de vida do paciente. Além da indicação para agorafobia, a terapia cognitivo-comportamental tem tido ótimos resultados no tratamento. Respiração profunda, meditação, yoga, exercícios aeróbicos e outras atividades que reduzem os sintomas de estresse. Para conseguir isso, a recomendação é fazer entre 5 e 10 inspirações e expirações abdominais, de modo lento e profundo, a partir do diafragma. Respire pelo nariz e expulse o ar pela boca. E concentre-se em esvaziar completamente os pulmões antes de inspirar novamente. Não subestime os benefícios da boa respiração. 5 técnicas de relaxamento ao seu alcance contra o estresse e ansiedade. 1. Respiração diafragmática. Quando estamos estressados, o corpo precisa de mais oxigênio e a respiração se acelera. 2. Relaxamento muscular progressivo. 3. Visualização positiva. 4. Rir e sorrir. 5. Yoga e pilates. Quando você se alonga após realizar uma atividade física, o alongamento de forma contínua e lenta ajuda os músculos a relaxarem. O
tratamento efetivo para a agorafobia geralmente inclui psicoterapia e medicação, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de exposição, psicoterapia com auxílio de realidade virtual, estão entre os tratamentos mais eficazes para a agorafobia.